vamos começar o segundo episódio do Jornada Criativa. E hoje a gente quer compartilhar com vocês, já que a gente está vivendo esse período de crise, como a gente conseguiu, ou está conseguindo, porque a gente ainda está na crise, sair dela com o menos prejuízo possível. Tanto a gente quanto os empresários que a gente está trabalhando. Então, momento de se reinventar para todo mundo, né? é isso. Momento de reformular, reconstruir, buscar novas ideias e mais ainda se aprofundar dentro do mercado, que eu acho que é mais importante. Muita gente do nosso mercado, não vou falar dos outros porque eu não tenho acompanhado a fundo, mas muita gente do nosso mercado tem abandonado por desespero, Sem ter uma prospecção de saída dessa crise. Justamente, né, não velho? encontrar uma forma. E eu acredito que a grande sacada é você tá se aprofundando e buscando mais conhecimento e informação para poder estar criando algo novo, né? É você tentar colocar em prática também, Exatamente. né, velho? Tipo, você não achar que o seu trabalho ele tá fechado ali num formato, principalmente a gente que trabalha com fotografia, vídeo, marketing, é você tentar criar algo novo que te dê tempo e dinheiro também. Tipo assim, que você vai reduzir sua margem, isso é natural, porque tá todo mundo com menos dinheiro nesse período, ou quase todo mundo. E aí você vai ter que reajustar o seu formato de trabalho para você continuar atendendo aquelas pessoas e, tipo, ainda assim conseguir lucrar, tanto você quanto elas. Exatamente. Eu acho que preço, tenho certeza, para a galera que está entrando no mercado, e se está entrando no mercado nessa fase, é mais aterrorizante ainda porque não sabe quanto cobrar, não sabe como organizar isso, né? Já existem várias plataformas ou vários locais onde ajuda você a entender e precificar o seu trabalho. E a gente teve que se reinventar, a gente teve que reprecificar o nosso trabalho para poder ajudar também as empresas que a gente já trabalhava e para também prospectar novas empresas. A gente vai trabalhar um pouco mais, porém a gente não vai reduzir ali o nosso ganho para não ficar na pior. E não só isso, né? Quando você reajusta o valor, que foi o que aconteceu, a gente reduziu um pouco a nossa margem, mas em compensação a gente também reajustou o nosso formato de trabalho. Sim. Então, se antes a gente ia 2, 3 vezes na empresa lá por mês para poder bater um papo, planejar, ver o que está dando certo, levar alguns resultados, agora a gente reduziu esse tempo, porque se a gente precisa sair, isso é um gasto, né? Então, como a gente reduziu o valor, consequentemente a gente acaba reduzindo também um pouco o tempo de visitas que a gente faz na empresa e tenta maximizar ao máximo. Então, tipo, ao invés de ficar 3 horas lá produzindo, eu vou ficar mais, porque eu já aproveito aquele dia que eu tô na rua ali produzindo, né? Então, abrindo um parênteses aí, né? Sacada de mestre, para quem ainda não faz, já começa a fazer, fica ligado. Crie relatórios de tudo aquilo que você faz para as empresas que você trabalha, porque isso pode potencializar o seu trabalho, potencializar o seu preço dentro do mercado, né? Você vai poder apresentar aí o que tem gerado de resultados do que você tem feito, e é por isso que a gente fala que o nosso trabalho ele não é só ir lá e produzir o que foi colocado. A gente agrega com, puxa, como é que esse vídeo ou essa foto ela vai conseguir gerar para o cliente. E aí a gente conseguindo fazer esse relatório, quando vier as novas prospecções, a gente consegue agregar valor com os relatórios que a gente tem, que está tudo bem guardadinho, tudo encaixadinho para a gente mostrar e plá! Total, isso que você falou é muito real, porque às vezes o cara ele não quer nem saber a empresa que você trabalha. Porque hoje, beleza, a gente tem grandes nomes aí de empresas que a gente já cuidou, tanto aqui do Brasil quanto de fora, mas o cara ele quer ver resultado. Exato. Então, ele não pergunta assim, tá, mas para quem vocês produzem? Ele normalmente pergunta, mas o que resultado isso gera? Então, por exemplo, seja no tráfego pago, você consegue mostrar, ó, a gente produziu esse vídeo aqui com essa intenção e quando a gente botou o tráfego pago foi isso que ele trouxe de retorno. Exato. Seja visibilidade ou de vendas, né, em si. Nem todo vídeo que a gente vai fazer um impulsionamento ali, ele é de vendas especificamente, mas às vezes até um conteúdo que é bem montado, ele sendo impulsionado, ele traz um retorno de vendas para o cara, entendeu? E o empresário ele não tem noção disso, né? Não tem ele nenhuma. Não tem a visão. Muitos, obviamente, que se atualizando vão compreender, mas pelo menos aqui no Nordeste, aqui em Natal, a maioria não entende, não compreende, né, que um material bem elaborado e bem pensado ele vai conseguir realmente atingir aquilo que ele quer. E não só isso, desculpa até cortar aqui, mas não só um material bem pensado, mas a constância daquele material bem feito. Eu estou enxergando cada vez mais quando a gente vai para reunião, para o cara, quando ele é totalmente cru, que ele não entende marketing, acaba virando uma mentoria.
Porque você ensina para o cara ali do zero, que ele não sabe nada, você explica o porquê a gente está fazendo aquela foto, o porquê aquele vídeo, o porquê a gente está pedindo para ele falar daquela forma, porque aquilo vai gerar algo no cara que é o possível cliente dele. Só que às vezes para o cara que é o dono da empresa, ou o cara que está lá dentro produzindo e tudo mais, ele não tem essa visão, né? E aí é onde muita gente da nossa área peca, né? Exato. Porque ele acha, não, o cara tá me pagando, então eu vou fazer aquilo ali que ele tá mandando exatamente. Não vou agregar em mais nada. Não vou falar mais nada, eu vou meu. fazer o que ele tá falando e acabou. E não, né? É você que é o especialista, é você que entende, e se ele tá abrindo o bolso ali para poder te pagar, ele espera que você entregue alguma coisa. Exato. Porque você sabe que é muito comum a gente pegar, às vezes, mas eu não tive resultado com fulano de tal. Só que às vezes não é nem culpa do videomaker, do cara do marketing e tudo mais. É porque ele só não soube se impor, né? E aí o cara, como dono da empresa, ele acha que entende de marketing e aí acaba querendo passar por cima. Só que como a gente sabe conversar muito bem, a gente acaba contornando essa situação. Já né? fica aí essa sacada para você que está dentro do mercado do audiovisual, da fotografia, do marketing digital, enfim. Agregue isso dentro do seu trabalho, porque tem feito muita diferença para a gente desde o início. Desde o início. A gente sempre gostou de agregar mais ainda, né? A maioria dos empresários das empresas, quando chega para a gente, encontram um algo a mais. A gente sempre traz um conhecimento a mais. Obviamente que não são todas as empresas que a gente consegue dar essa sacada no início, mas já fica aí para vocês. A gente gosta de fazer um briefing, né, para conhecer a empresa, para conhecer o que o cliente quer, e a gente dá um tempinho aí para poder estudar, para poder potencializar pegar o nosso conhecimento. Referência, né? Conhecimento, referência, Perfeito. para poder ajustar e trazer algo novo, inovador Perfeito. para fazer para aquela empresa, né? Porque além de tudo, principalmente quando você está gravando o dono de uma empresa ou alguma coisa assim, você tem que entender que aquilo que o cara está gravando tem que ser prazeroso para ele, tá ligado? Não pode ser algo imposto. Justamente. Por mais que você saiba um caminho que o cara tem que seguir, o cara ele tem que se divertir fazendo aquilo ali, né? Assim como a gente se diverte aqui nos bastidores, brincando, a gente faz muita foto, vídeo nosso ali no dia a dia, e aí pro cara que tá gravando tem que ser divertido também, tá ligado? Tem que ser intencional primeiro, porque aquilo ali tem que gerar um resultado, mas tem que ser descontraído. Então, tipo assim, o cara ele conseguir se divertir com o que ele tá fazendo. É verdade. Já teve empresas, né, como referência aí para a galera, já teve empresas que procuraram a gente para fazer um vídeo de venda, né, mostrar a empresa e aquele material ia ser um material de venda. Só que aí a gente deu uma olhada nas redes sociais do cara, da empresa em si, e não tinha praticamente nada. Não existia uma divulgação constante, como você falou, uma constância, né, um diário conteúdo ali, sendo criado. E a gente passou pro cara, ó, beleza, você vai estar pagando para a gente criar isso, mas esse material não vai ter tanta força do que você criar um material mais extenso, a gente conseguir produzir um material mais rápido e dinâmico e lá na frente você produzir um institucional, né? E aí a gente tem conseguido muito agregar com as empresas nesse formato, porque basicamente, vou dizer aí, 50% das empresas que têm procurado a gente vem nesse modelo de intenção e a gente já consegue quebrar ali, porque já tem esse conhecimento, já tem esse formato de atender. Total, né? porque você consegue mostrar pro cara de tipo, cara, em vez de você pagar, sei lá, 2, 3 mil ou mais num institucional, às vezes você consegue, às vezes com esse mesmo valor, produzir algo que é muito mais intencional, você vai dar constância para a rede social do cara ali, o cliente vai estar vendo o dia a dia da empresa, como funciona, como são produzidas as coisas que ele divulga ali, e isso abre muito mais os olhos de um cliente do que só um institucional. O institucional, quando você já tem toda essa outra parte montada, é muito bonito. Massa, você botar no YouTube. Que vai atrair, a galera vai entrar e vai ver algo maravilhoso. Mas você consegue atrair o cara para um lugar que tem algo a mais para ver. Porque a gente faz um institucional lindo, maravilhoso, aí o cara vai para rede social, tá toda, desculpa a palavra, tudo cagado, tudo zoado, você não consegue entender o que a empresa faz, sacou? Então, tipo, você organizar isso primeiro, para depois você partir para outras estratégias, eu acho que é eu tenho certeza que é o ideal. E só puxando um gancho, o Na Crise Cria, ele foi exatamente isso. A gente montou um formato de trabalho onde tem fotografia, vídeo, GIF também, né? Que é algo que a gente começou a fazer. Sim. A gente ainda não tinha visto nenhuma marca grande aqui da cidade fazendo. Sim. E o Marechal, ele abriu essa oportunidade para a gente poder criar o que a gente quisesse, desde que tivesse resultado, obviamente, está tendo. Então, obrigado pela confiança e...
é você se divertir mesmo produzindo, né? Porque o GIF ele é um formato meio descontraído, né? Você bota uma musiquinha alegre, a câmera mexendo ali, indo e voltando, fica um boomerang, que a galera tá acostumada a fazer só nos stories, mas você aplica isso pro feed e você usa isso para abrir os olhos do potencial cliente do cara, né? Na Crise Cria, ele para quem não sabe aí, foi uma campanha que a gente fez aí logo no início desse... Quando começou o Pega Pra Capar. Pega Pra Capar, a gente teve que reformular a nossa forma de trabalho. A gente criou isso aí, atendemos mais de 30 empresas, né? E foi praticamente um sucesso. A gente queria, obviamente, muito mais, mas a gente ainda está caminhando dentro dessa campanha. Já estamos aí com outros materiais para vir, mas graças a Deus deu bacana, deu certo. A gente conseguiu se aproximar também de outras empresas que a gente já queria e, o mais importante, a gente reformulou, né, esse formato de trabalho. Esse é um volume de trabalho que a gente normalmente não faria. A gente não atenderia 30 empresas em um mês, porque como a gente já falou diversas vezes, a gente considera a Rapol uma agência gourmet, né, um bistrô. Então, tipo, eu tenho menos clientes, mas, consequentemente, eles pagam um pouco mais e a gente consegue se doar ao máximo para aqueles caras ali que confiam na gente. A gente gosta desse lance de estar perto da empresa, de viver a experiência da empresa, né, consumir também dela, obviamente, para que a gente possa comunicar realmente aquilo que os clientes, né, as pessoas que acompanham aquela empresa, aquela marca, gostam de ver. Justo. Né? É literalmente você consumir daquilo ali, entender o que o público gostaria de ter a percepção, o que atrairia a atenção. Quando você fala de estética, por exemplo, a gente já pegou muita estética para poder fazer, e a gente acabou entendendo bastante desse mercado. E deu ótimos resultados, tanto que um dos nossos clientes mais antigos, ele é desse mercado de estética, né? Então, você mergulhar na empresa, ele traz um resultado muito mais efetivo. Mas você só consegue fazer isso se o retorno financeiro for bom também, Exato. né? Porque não tem como você ter 15 empresas para cuidar por mês, ser só, por exemplo, eu e você, se fôssemos só nós dois, e a gente achar que ia dar conta da mesma forma como a gente dá, às vezes, de 4 clientes, mas que pagam o mesmo que 15 empresas pagariam. Entendeu? Verdade. Então a gente consegue dar muita atenção pro cara. Já fica a dica aí para quem atua ou quer atuar nesse mercado. Meu irmão, esteja próximo do seu cliente, viva o mundo do seu cliente, que isso vai gerar ali a comunicação, vai gerar o rapport necessário para que você possa ali firmar mais ainda, né, novas contratações, alongar mais ainda o tempo de trabalho dentro daquela empresa. E muito mais do que isso, você ter credibilidade para criar novas ideias, né? E isso é muito legal e a gente tem um pouco dessa liberdade com as empresas que a gente trabalha. Total, um pouco não, tem bastante. Bastante, né? Bastante. Então, isso faz com que a gente tenha um lado forte de credibilidade, né? Total. A galera acredita realmente que a gente você entrega. vê, por exemplo, tem alguns exemplos aí de empresas, tem a Laguna, enfim, a base aqui, quando a gente vem produzir para eles são muito abertos em deixar a gente fazer o que a gente quer, né? A base, beleza, que os caras estão sempre por aqui, o Danilo gosta de estar nos vídeos, mas a Laguna, por exemplo, os caras viajam, aí fica lá o time de atendimento comercial do cara e eles falam, cara, eu já confio em vocês, pode fazer aí o que vocês quiserem, que, obviamente, entregando o resultado, a credibilidade ela vem com a responsabilidade, né? E você fala assim, meu irmão, Java, vou deixar você criar o que você quiser na minha empresa, mas aquilo ali, obviamente, tem que trazer um resultado. Então, a gente tem essa confiança porque a gente consegue produzir coisas diferentes e ter resultado com isso, entendeu? Então, tipo, quando a gente começou a produzir GIF, que ninguém estava fazendo, começou a gerar um resultado, o cara falou, pô, que bacana, um formato interessante de ter aqui na minha página, não tinha isso antes. Não dá trabalho para fazer, não dá muito trabalho, né? Se você for pensar, é mais rápido do que um vídeo, por exemplo. É verdade. E fica diferente na página, né? E a gente só conseguiu, e como agora não pode, né, tá perto da galera, não pode, enfim, tá tendo esse presencial aí forte, a gente acabou reformulando até o nosso formato de atendimento, né? A gente delegou as funções entre a equipe e para que a gente fique realmente em contato com o nosso cliente. Então, delegar funções mais ainda ficou forte, né? Cada um atuando ali dentro da sua área para que gire da melhor maneira possível e a gente ganhe produtividade, né? O processo tem que girar perfeito, né? Total. Isso é muito, muito engraçado porque nem eu nem você, a gente gosta de vender. A gente não gosta de vender mesmo. A gente gosta da reunião de briefing, da criação, tudo mais. A gente adora, mas tipo, reunião para ligar, para poder fechar contrato, essa parte burocrática a gente nunca gostou muito. Você faz melhor do que eu isso. Mas ainda assim a gente foi obrigado a fazer durante muito tempo, porque só tinha gente para poder fazer. E hoje tem a Kellen. Então, dentro do Na Crise Cria, eu acho interessante a gente falar isso para a galera,
Tipo, tem a pessoa que cuida da prospecção, obviamente que tem gente também que vem através do tráfego pago, que a gente está fazendo e tudo mais. A gente está soltando uma campanha mais ou menos a cada 15 dias, para também não superlotar a agenda. Então, porque, enfim, a gente tem outras chamadas com o pessoal de fora, clientes que estão chegando aqui, e a gente precisa dar um suporte bem forte. Então, a gente está fazendo um tráfego a cada 15 dias para poder atrair. E, junto a isso, o nosso comercial, que é a Kellen, ela entra em contato com outras empresas que casam com o que a Rapó acredita. Então, dentro dos nichos que a gente atende, dentro do mercado que a gente gosta de atuar, a Kellen ela já está ciente disso e ela vai para cima. E aí, cliente fechou, vem para a gente faz um zoom, faz um briefing ali, pega o que a empresa quer criar e aí a gente vai para cima para fazer aquilo que você falou, que é buscar referência e tudo mais, e apresenta a proposta para o cliente. Fechou, a gente está com um time reduzido agora para ir para campo, né? Devido a esse momento que a gente está vivendo. Então, é todo mundo de máscara. Antes a gente ia, às vezes, com 5, 6, 7 pessoas para dentro, e hoje a gente vai com 1, 2 às vezes, sacou? Que é o filmmaker, que consequentemente acaba sendo o fotógrafo, que no caso tem sido você, né? E o cara do áudio, que hoje é algo que a gente pode se dar o luxo de ter. Nosso editor, Daniel. Dá um alô aí, meu parceiro. Tamo junto. Tá ele e o Homem-Aranha ali, ó. E a gente pode se dar o luxo de ter isso hoje, né? Que é difícil para muitas pessoas. Então vai o filmmaker, fotógrafo, cara do áudio, e a gente produz ali material suficiente para um mês para o cara poder se posicionar e tudo mais. E se ele precisar, a gente dá o auxílio de tráfego pago, que é a minha parte, onde eu entro aí para poder Essa brincar. parte a gente gosta de tráfego muito. pago tem pego muita gente, né? É uma parte interessante. Eu vou deixar até você falar, já como você desenrola nessa parada, né? Eu sou o cara do vídeo, da fotografia. Enfim, manda a bala aí, eu acho que vai ajudar bastante gente também nessa área, que é um investimento que tem que ser bem aplicado. Total, cara. Né? Casa perfeitamente com o material que vai ser produzido e também com a página do cara, né? Porque não adianta você fazer um tráfego pago, você conseguir trazer o cara para dentro, não tem um bom atendimento, não tem uma boa divulgação, não tem uma boa comunicação. Exato. Você atrai o cara para a tua casa ali, só que o cara entra na tua loja e não tem nada. Oxe, mas o cara me atendeu mal, não falou direito comigo, não me mostrou os produtos. Então, você gastou a grana à toa. Então, você pode botar 5 mil reais por mês, que se o cara chegar até a tua loja, ou, no caso hoje, atendimento pela internet, se ele não for bem recebido, cara, você vai ficar para trás fácil. E esse lance do tráfego pago, como você falou, é muito importante, cara. Porque ele te dá uma visibilidade fora do comum. E hoje, se eu não me engano, são 12% só de empresas que anunciam no Facebook e Instagram. Ou seja, se a gente tem, sei lá, vamos dizer, 10 concorrentes, só tem 12% desse número que anuncia. Então, tipo assim, se você faz com uma verba mesmo que pequena, você já consegue ter um resultado. Você viu na Crise Cria aí, o que trouxe de retorno e tudo mais, foi incrível. Então, tipo, isso consegue te jogar um pouco à frente do teu concorrente, mostrar sua marca para mais pessoas, e acabou substituindo o panfleto, né? Exato. Porque antes era muito fácil, você ia lá na rua, falava assim, ó, passava ali 20 carros, você entregava 20 panfletos, aquilo ali virava duas vendas para você, 2 visitas à sua loja, e hoje não é mais assim, né? Eu acho que eu nunca mais peguei um panfleto, ou se eu peguei, só peguei e joguei fora por educação, dentro do carro, e acabou. E o tráfego pago, ele faz com que você mostre a sua marca cada vez mais para as pessoas que querem consumir seu produto. Agora, obviamente, tem que ser bem feito, né? Não adianta eu botar, como a gente já pegou, galera que bota R$600 numa publicação, R$700 e só joga o dinheiro fora. E aí, quando você encaixa isso com um vídeo bem feito, com uma mensagem pensada por trás daquele conteúdo, e você aplica aquela verba ali, o retorno ele é muito maior, né? Além de fazer, você tem que saber acompanhar isso, Total, né? Saber gerir total. isso, porque não adianta... Beleza, a gente já vê muitas pessoas fazendo, querendo aprender, mas se perdem na hora de acompanhar, na hora ali de reajustar, porque isso é estratégico, né? Tem que ser muito nichado, tem que ser muito organizado para você tem que entender ter muito resultado. do público, Justamente, da marca, e tipo exato. assim... E se você cuida, por exemplo, de uma hospedagem e você cuida de um restaurante, são públicos totalmente diferentes. Você não vai criar o mesmo público para os dois. Então, eu tenho que entender do público daqueles dois negócios para poder ter efetividade. E é sempre testando. Eu lembro até que hoje, do dia que a gente está gravando, antes de sair para cá, eu fiz um tráfego pago e eu cheguei aqui e mostrei para vocês. Falei, caraca, aqui, mano, acabei de soltar, o que já deu de resultado? Tipo, a gente recebeu 7, 8 mensagens, que não foi nem para a gente, foi para um cliente nosso. Então, isso é sempre testando.
E sempre nesses testes você vai errar algumas vezes. Só que aí, se você souber ler os dados, as informações que o Facebook te traz, você consegue analisar, ver o que você pode melhorar e reaplicar. Então, às vezes, você investiu 100, não deu o resultado que eu esperava. Beleza, vamos lá, vamos interpretar os dados, vamos ver o público, vamos testar um vídeo diferente, vamos testar com foto. E aí você aplica aqueles R$100 e, às vezes, só os R$100 que você investiu cobre aquele prejuízo que você teve anteriormente, que não é um prejuízo, foi um aprendizado, e você ainda consegue avançar, né? Dar mais visibilidade para sua marca e tudo mais. E mais uma vez, relatório, gente, tem que ter relatório. Não adianta você fazer, principalmente quando você está trabalhando com empresas, né? Você tem que apresentar o que você fez, porque o cara tá botando uma grana ali. Total. Às vezes é 600, às vezes é 1.000, R$2.000, então você tem que estar mostrando o que você está fazendo. Então tem que ter relatório, tudo é relatado, tudo tem que ser apresentado, tem que ser mostrado os novos formatos de atuação para que você ganhe confiança do cara que está te contratando e para você também não se perder aí com os números, porque é uma parada muito minuciosa. Total, né? E a gente tem muito de as pessoas, né, de querer mostrar só os acertos. Só que quando você mostra pro cara, tipo assim, a gente teve isso aqui de resultado, foi ótimo. Mas teve um errinho aqui que eu acho que se a gente corrigir, a gente vai ter um resultado ainda maior. Isso aconteceu com o Laguna, né? De dezembro para janeiro. Estava tendo um resultado maravilhoso. E aí eu resolvi testar um negócio novo. Não deu certo. Só que aí, normalmente o que a galera faz? Esconde isso, joga mais um dinheiro lá dentro para poder cobrir e fala assim, não, deu tudo certo esse mês. Só que eu mostrei para ele, falei assim, não, cara, só, a gente fez isso aqui, não deu muito certo, mas se a gente mudar só a chamada que tem aqui, eu acredito que vai dar certo. Deixa eu testar ele? Não, fica à vontade. Você já trouxe um resultado ótimo até aqui, já tinha hospedagem fechada até depois do carnaval, antes de começar essa crise, obviamente, e ele confiou. Ele falou, não, pode fazer. E aí eu corrigi o erro que eu achei ali no meio e tudo mais, e acabou dando muito mais resultado do que estava dando antes. Então, tipo assim, você consegue otimizar a verba que você tem e trazer muito mais resultado. Cara, é maravilhoso quando você vê uma galera que nunca viu sua página, criando interesse. E, tipo assim, era uma galera que você não ia alcançar se não fosse pelo boca a boca. Essa transparência que a gente sempre procurou ter com nossos clientes acabou gerando credibilidade e vendendo o nosso trabalho no boca a boca. Como a gente tinha falado no primeiro vídeo, a gente demorou um pouco para divulgar o nosso trabalho realmente como a gente sabe. Mas esse boca a boca acabou fortalecendo e não deixando a gente parado, não deixando a gente perder venda, né? Total. Hoje, obviamente, né, com todos esses relatórios, a gente consegue ter uma apresentação melhor, consegue ter uma comunicação melhor com a galera que procura a gente e, mais ainda, já temos estrada, né? A gente já tem onde a gente errou, onde a gente acertou, a gente já entra na empresa sabendo mais ou menos o que dá certo e o que dá errado, né? Então, não estamos entrando sem nenhum conhecimento cru, né, na jogada, né? Então, galera, eu acho que foi dificuldades, esse foi o tema aí do nosso segundo podcast, né? Acredito que deu para trazer uma nova visão, um novo formato aí de preço, crise, investimento, delegar função, enfim, dá para fortalecer, dá para aproveitar, né, não, Daniel? É isso, testem, estudem, testem, botem em prática. Se não for no Instagram de um cliente, faça para você, cara. Se você não tiver ninguém para fazer, cria um projeto pessoal paralelo. Você tinha criado a página lá do Familier, né? Você brincou um pouco ali, deu um resultado legal, deu visibilidade, teve um alcance bacana e tudo no orgânico. Então, tipo, partiu de uma brincadeira, mas que foi intencional, né? Então, tipo, isso para qualquer mercado. Social media, filmmaker, fotógrafo, brinquem, testem, botem a cara, façam stories. Bota a cara. E é isso. Hashtag bota a cara. Bota a cara. Aproveite. Tamo junto, vamos pro próximo. Valeu e é nóis.